Você que nos acompanha em mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui direto do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos novamente, pela terceira vez, com o Moisés Tagleta, que é chefe da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba. O Moisés, já falamos aqui sobre todo o trabalho da vigilância em torno aí da questão do coronavírus e vamos para falar sobre a testagem em massa que Piracicaba está fazendo aí para conseguir. Olá, Moisés, tudo bom? Tudo bem, e você, como é que tá, Eric? Tudo certo. Moisés, eu vou fazer uma brincadeira com você. Você pode pedir música no Fantástico, viu, cara? É a Terceira terceira vez? vez, a terceira vez que está aqui comigo. Tá certo. Bom, antes de mais nada, né, agradecer novamente a sua disponibilidade em falar com a gente. Como eu estava explicando aqui antes de você entrar, a live vamos falar sobre essa testagem em massa que a Prefeitura de Piracicaba está fazendo para conhecer melhor a situação aí da pandemia na cidade. Tem muitas questões que a gente vai trazer aqui, inclusive esse clima aí de liberou geral, que já tem, inclusive, estudos dentro do Brasil, né, em termos nacionais, sobre que isso já pode ocasionar aí um aumento muito acelerado dos casos novamente do coronavírus. Então, vamos falar de vários assuntos aqui com o Moisés. Mas antes de mais nada, Moisés, pela terceira vez, seja muito bem-vindo aqui e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, é sempre interessante, é bom que a gente possa levar aí informação para as pessoas e também saber, né, o que as pessoas estão, quais são as dúvidas, né, o que as pessoas estão debatendo aí em relação ao assunto. Obrigado pela abertura, né, que você tem dado para a gente aí nesse seu espaço. Legal. Bom, queria começar aqui, né, porque a testagem em massa foi anunciada ali no final de agosto, né? Queria que você desse uma explicação geral como que está sendo, né, porque já está sendo essa testagem, já está sendo feita, né, pelas informações, inclusive, que já saíram na imprensa. Quais foram as escolhas que vocês tomaram em relação ao público-alvo dessa testagem em massa? Enfim, dá um panorama geral do que significa essa testagem. Bem, foi chamado de testagem em massa, na verdade, foi um apelido dado aí, na verdade, né? Porque não é tão em massa assim, né? Testagem em massa, você testaria toda a população. Não é o que vai acontecer no nosso país, mas o que vinha acontecendo no Brasil, e aí é a norma que estava colocada, era que você testasse casos mais graves, depois isso foi, né, ficando um pouco mais abrangente, abrindo para outros segmentos da população, né? E a gente quis abrir para um outro lado, que é o fato de ser o assintomático. Na verdade, o país vem testando os sintomáticos, né? Se a gente for ver, na realidade, inclusive a técnica de evolução do desenvolvimento dos testes, né? Elas estão calcadas bastante nos sintomas da doença. Você vê, do terceiro ao sétimo dia, o PCR. A partir do 14º dia, você faz teste rápido de GGM, sorologia de GGM. Então, eles têm realmente um marcador importante, que é o momento do início do sintoma. Mas, como isso se mostrou, né, o assintomático se mostrou um evento bastante significativo na epidemia em todos os países, então é necessário que a gente também faça um estudo, né, envolvendo assintomáticos. Então, nesse sentido que vem essa testagem foi chamada de testagem em massa. A gente abre um pouco mais o leque e a gente incorpora aí, não por sintoma, mas incorpora alguns segmentos por categoria profissional, né, e também por faixa etária. Então, aí, principalmente, nós tivemos a inclusão, e aí de forma também assintomática, tá? Não só sintomática. Por isso que é uma pesquisa, é um inquérito sorológico que a gente está fazendo, né, para entender realmente o mecanismo dessa pandemia no nosso território. Então, a gente terá idosos, né, e aí mais da rede de saúde, não mais só os das instituições de longa permanência, né, esses já estavam incluídos nas nossas pesquisas sorológicas e pesquisas de PCR, profissionais da segurança pública, profissionais do transporte público, né, aí sim também incluindo taxistas, profissionais
aí dos aplicativos, né? E também profissionais de saúde, e Piracicaba colocou também de educação, da educação do ensino, na rede de ensino municipal. Então, nós vamos fazer pesquisas em todos esses segmentos, fazer testagem desses segmentos, se deu o desenho dessa epidemia nesses segmentos. E ver o que a gente tem de comum e o que a gente tem de incomum entre esses segmentos, para que a gente possa a pandemia de uma forma mais global, mais, como se diz, de um olhar mais ampliado. Então, basicamente, você falou de inquérito sorológico. Explica assim, o que significa inquérito sorológico, né? E como que ele contribui para o trabalho aí, né, do tratamento, das ações da prefeitura em torno do tratamento do coronavírus? Então, a primeira coisa do inquérito sorológico é entender o mecanismo, né, da doença. E tem duas formas de você fazer. Ou você faz um inquérito sorológico por amostragem, né, que é o que a gente está buscando, ou você faz um inquérito total, e você teria que testar 100% da população, né? O que a gente sabe é que em quadros de doenças virais, por exemplo, a dengue, né, a gente tem cerca de 17 a 20% dos casos com sintomas, não são casos conhecidos e com sintomas. 83 a 80% são assintomáticos. Então, quando você faz o inquérito sorológico, o que acontece? Por isso que eu te falei que inclui o assintomático agora, né? Que é para a gente entender como é que se deu o desenho, mas não tentando trabalhar com o todo e não só com o que a própria epidemia mostrou, né? Então, a gente sabe que quando se trata de quadro viral, a gente tem a famosa ponta do iceberg. Na verdade, um número pequeno de casos acaba tendo algum tipo de sintoma e o maior volume não tem sintoma nenhum. Então, a gente não pode deixar o assintomático de fora, porque ele é um número. Opa, parou o áudio aqui. Você está na vigilância? Está lá na vigilância? Oi. Acho que está dando aquele probleminha de novo, cara. Oi. Aí voltou. Voltou? Não, hoje eu estou Deixa eu ver aqui, pera. de novo. Começou a travar aqui, rapaz. Eita, nós. Estava indo tão bem. Pessoal, estamos aqui falando com o Moisés Saglieta. Opa, agora voltou. Vamos lá. Foi? Agora foi. Vamos lá. Beleza. Não sei o que você ouviu, o que cortou. Você começou a falar da questão do inquérito sorológico, né, para entender a doença, por conta dos assintomáticos, que tem sido, inclusive me fez lembrar algo que você me disse na outra live que fizemos, quando começou a pandemia, que foi a questão das casas de repouso, casas de idosos, né, em que havia, né, essa coisa de só pegar quem estava com os sintomas ali expressos. Aí vocês, de uma maneira, né, entendendo já um pouco mais a doença, conseguiram, pelos assintomáticos, segurar essa contaminação nas casas de idosos. Me parece que, de uma certa maneira, essa testagem ela vem também nesse sentido, na tentativa de digo segurar a contaminação, porque a contaminação já está bastante espalhada, né? Mas você saber onde estão esses focos, né? Exato. Essa é a ideia, que você tenha um desenho real, né, de como a epidemia ou a pandemia se deu no território ou está acontecendo no território, né? Então, é para isso que você tem essa testagem. Eu não sei se deu para acompanhar na hora que eu estava falando, se travou ou não, dizendo acho que você acompanhou quando eu falei que em quadro viral a gente tem a ponta do iceberg, né? Ponta Acho do que iceberg. isso tinha sido. Então, é para entender isso, qual é o real tamanho dessa infecção. Aparentemente, pelo que vem se mostrado, já se mostrou em alguns estudos aí,
no exterior, a gente está nesse mesmo patamar aí, cerca de 20% é que vai apresentar sintomas, os outros 80% provavelmente ficarão assintomáticos, né? Porém, no entanto, né, essas pessoas já tiveram contato. E se houver uma, uma imunização, né, se houver, porque a gente, até agora, isso não está confirmado, né? Se houver, você já teria uma quantidade bastante razoável de pessoas que tiveram contato e seriam, aí, teoricamente, imunizadas. Então, esse é o acompanhamento que se faz, né? Só é possível quando você faz uma testagem mais alargada, não só nos casos de sintomáticos. Porque continua assim, as pessoas parece que não entenderam muito bem. A gente está fazendo nesses segmentos, independente de sintomas. Né? A gente está fazendo um estudo sorológico. Agora, se você vai procurar um teste na tenda, ou seja onde for, né? Inclusive nos laboratórios privados, ele continua tendo como base o dia do sintoma. Por quê? Como é que o laboratório vai te dar um diagnóstico sem ter a data do sintoma? Vou voltar a dizer, todos os testes têm a data de sintoma como um grande determinante. Então, se você tem lá um teste negativo de PCR dentro do período de 3 a 7 dias do primeiro sintoma que você teve, aí você tem uma consideração interessante. Ele é negativo. Se você não está dentro dessa faixa, esse negativo não significa, não tem significância diagnóstica. Então, o que a gente está buscando agora não é diagnóstico, por isso que é diferente. A gente está buscando entender a pandemia. Então, a gente vai encontrar pessoas que já têm anticorpos desenvolvidos e não tiveram sintoma. Para ter anticorpo desenvolvido, você obrigatoriamente teve contato com o vírus. Como é que você desenvolveu o anticorpo? A partir do contato com o vírus. Então, isso é que a gente chama de inquérito sorológico, é entender, né? É meio posterior, na verdade, porque nós não estamos trabalhando em diagnóstico. Mesmo nesses casos, quando a gente fizer ideia negativo, não serve como diagnóstico dizer essa pessoa não tem ou não teve. Né? Na verdade, ela pode estar dentro de um quadro e a gente não tem diagnóstico, porque não é esse o intuito desse teste. Por isso que ele não se baseia no sintoma. Em outras palavras, aí para quem talvez não possa ter entendido, é o seguinte: é, a, a rede pública, a rede privada de saúde continua atendendo as pessoas que vão com sintomas para as suas ali, né? Estão apresentando algumas mais graves, outras menos graves, e aí tem todo o procedimento de quem vai ser entubado, quem não vai ser entubado, quem vai ser tratado em casa. Esse é o tratamento. Agora, o que nós estamos falando aqui é de um levantamento, né, um inventário aí sorológico, né, em que a gente consegue entender o movimento de como o vírus acontece. E eu achei, queria também aproveitar, estou dando esse resumo do que você falou, para perguntar se é exatamente isso que influenciou a decisão dos grupos que vão receber esse teste, né? Pelo que entendi, profissionais de educação, em sua maioria, e também profissionais do transporte. É por conta disso? Na verdade, saúde, transporte, segurança pública, a educação, né, e idosos da rede como um todo, não idosos de instituições fechadas. Exatamente por isso. Porque são pessoas que têm, são grupos, teoricamente, pelo menos, são grupos que têm bastante contato, né? Você tem bastante exposição desses grupos, né? Com outras pessoas. E então entender como é que esse isolamento menor, vamos dizer, né? Como é que isso também se desenha na pandemia. Então, por exemplo, não teve tanta ação, né? Uma vez que as escolas não estão funcionando, mas eles também a gente entender como é que se dá nesse grupo, porque está em vias da volta também, né? Das escolas a funcionar e talvez isso nos traga alguma. A gente digo talvez, porque toda vez que você entra no estudo, obviamente, algumas hipóteses, né? Mas se elas se confirmarão ou não, só depois é que você vai saber. Agora, essa testagem aí, estamos chamando em massa, mas é uma testagem que, pelo que eu vi que saiu na imprensa, em torno de 50 mil testes,
dá aí uma média de 15% da população, lembrando que Piracicaba tem em torno de 400 mil habitantes, né? Ela vai influenciar no plano de reabertura, né? Hoje nós estamos na fase amarela, a próxima fase é a fase verde. Ela tem essa influência? Ela vai influenciar nisso ou não? Pode influenciar, embora essa questão de mudança de fase ela seja feita a partir dos últimos 14 dias, porque a média móvel, né, dos últimos 7 em relação aos outros 7, então você projeta os 7 dias que virão, mas então essa é a forma de cálculo para você colocar na fase. Mas entender esse mecanismo ao longo do tempo, né, dentro dessas várias mudanças de fase que nós fizemos, vai ajudar sim no quê? A gente talvez desenhar de uma forma, eu digo talvez de novo, porque é uma coisa que a gente espera conseguir no estudo. Talvez desenhar de uma forma a retomada, né, quando vier a nossa fase verde, mais calcada já em evidência científica, né? Coisa que a gente hoje não tem muito, a gente tem uma média, né? Vem trabalhando com a média móvel, que é o que a gente tem de estudo, é o que tá se aplicando, possível se aplicar. Se a gente conseguir outros dados que nos deem segurança, né? Isso dá para abrir, aquilo nós vamos abrir com restrições, entendeu? O que é que efetivamente significa seria o ideal. Então, o que a gente está buscando é isso, ter um entendimento melhor, mais segurança, inclusive, para as pessoas, né? Daqui para frente, como é que a gente vai agir na saída da pandemia. Uma pandemia sempre tem essas duas questões. Você entra nela sem querer, como é que a questão de você se manter dentro dela e na hora de sair, quer dizer, tem que saber qual é a hora da gente sair das restrições, né? Qual é a hora de abrir. Você vê que está acontecendo isso no mundo inteiro. Países que tiveram posições mais severas que a do Brasil, né, naquele primeiro momento, né, você vê a Índia aí, né, foi o maior lockdown da história, o maior lockdown do mundo, e está apresentando agora uma epidemia, quase que epidemia inicial, como a gente já passou. Então, é difícil você conter esse tipo de questão. Acho que as pessoas estão entendendo melhor hoje, quando a gente falava na curva, né, uma chata curva. Parece que agora as pessoas estão entender que a gente não tem como mudar o número de pessoas que vão se infectar. Ponto. Não era essa a nossa intenção, diminuir o número de infectados, porque isso vai acontecer ao longo do tempo. A não ser que a gente conseguisse, em algum momento, falar assim, bom, eliminamos o vírus. Se você pensar, bom, o vírus não está eliminado. Mas essa questão do distanciamento social diminui a velocidade com que ele se propaga. Mas a hora que as pessoas voltam a se encontrar, volta a ver, né, essa infecção. Então, achatar a curva esse mesmo número relativo de infecções que a gente vai ter, e a gente vai ter, tornar isso lento, colocar isso numa curva de tempo maior. É essa a ideia. O que está acontecendo? A gente tem conseguido fazer isso. Porém, o nosso número ainda está se mantendo bastante alto, né? Você vê que a gente chegou a cair para a faixa de 60, 70, com a reabertura aí na faixa amarela, a gente voltou para os 130, 140 por dia, né? Então, esse movimento é um movimento esperado, né? Que a gente tem esse movimento esperado, mas que a curva se mantenha. A possibilidade que a gente está hoje. Hoje nós temos 62,8%, né, da capacidade de UTI para a Covid ocupada. Então, nós temos uma condição de responder à epidemia. O que não pode é a gente ter uma epidemia alta sem condições de responder. Então, a gente não está com uma epidemia baixa, a gente está com um número razoavelmente alto ao dia novo, mas com capacidade de resposta. Então, essas duas coisas andam juntas. Isso é a curva que a gente vem falando desde o começo. Achatar significa alongar essa curva, porque o número final não dá muito para mexer, tá? Uma vez que não existe vacina. Na hora que tiver vacina, a gente consegue mexer no número, aí é diferente, né? No número de pessoas infectadas, porque você tem uma forma de prevenir efetivamente a infecção dessas pessoas. É importante tudo isso que você está colocando, Moisés, porque eu tenho escutado, assim, a gente, por conta
aí do nosso ofício, né? A gente acaba conversando com pessoas muito diferentes, setores diferentes, né? E a gente acaba... Eu ouvi muito, assim, essa coisa... Opa, travou aqui. Está me ouvindo? Travou aqui de novo, gente. Eita. Né? Live, essas questões. Eu estava conversando aqui com o Moisés, travou os dois. E agora, Alex? Alex? Não, é a Udi que está aqui, né? Eu não sei, parece que... O nome... Alexandra, desculpa. Parecida com a Udi, desculpa. Alexandra. Voltou? Vocês conseguem me ouvir? Estão vendo? Por favor, quem estiver aí, se estiver conseguindo me ver e me ouvir, por favor, dá um toque. Alexandra. Eu estou aqui. Então, só esperar o Moisés, deu um probleminha, eu acho que ele saiu aqui, acabou travando o lado dele lá, a conexão. Tá. Obrigado. Então, assim, como eu estava conversando com o Moisés aqui, eu acho que ele até pedir para a Udi, que está por aí, se puder dar um toque nele, que eu acho que ele saiu, não deve ter percebido, tá? Mas está conversando aqui um assunto que é tão interessante, essa questão aí da possibilidade de flexibilização, né? E também essa coisa do achatar a curva, que o Moisés estava explicando, porque muitas pessoas, e aí é o que eu ia dizer, ele está voltando aqui, gente, está voltando, vai dar certo, fiquem calmos, eu também estou calmo. Já tivemos problemas também na outra live com o Moisés. E agora, Moisés? Beleza? Voltou. Essa Oi. Conexão, cara, é uma loucura. O que houve? Eu tive um superaqueceu o telefone, ele parou, eu não podia usar porque ele superaqueceu. Mas então, eu estava dizendo, né? Porque dentro do meu ofício, eu acabo conversando com diferentes pessoas, né? E eu ouvi muito um papo assim, pô, tudo isso é politicagem, aí não sei o quê e tal. Mas, gente, o que tem que ficar claro nisso tudo? Por que é tão importante? Quem puder, fique em casa, se cuide e tudo mais. É porque nós temos um sistema de saúde que já trabalha em um nível bastante estressado e que não ia conseguir aguentar. Estamos aí beirando 13 mil pessoas contaminadas, 2 mil, 3 mil pessoas em tratamento. Nós não temos um sistema de saúde, mas não é só o Brasil. País nenhum no mundo teria uma rede de saúde capaz de aguentar tudo que viria. Então, por isso que é importante. Eu estou falando tudo isso, Moisés, porque você estava falando sobre essa questão aí da possibilidade de abrir e tudo mais, né? Então, é importante. Assim, você falasse um pouquinho sobre dentro da perspectiva, porque eu entrevistei aqui o pesquisador da Unicamp e ele disse para mim o seguinte: olha, nós temos uma subnotificação natural, isso existe em qualquer epidemia, isso é comum. Você tem a noção do quanto está essa subnotificação hoje e o quanto essa testagem que vocês estão fazendo ela vai suprir, né, esse entendimento sobre a subnotificação? Está travando, gente. Agora voltou. Então, bom, está bastante, eu não entendi. Ela vai suprir, a gente tem falado muito sobre subnotificação, né?
o quanto que essa testagem ela vai dar a noção da subnotificação que existe na cidade. Bem, na verdade, essa subnotificação, ela talvez não tenha muito a ver aí com a testagem, pelo seguinte: a subnotificação são... Cortou? Cortou de novo. Cortou de novo aqui. Estou tentando ver se eu... Está me escutando? É. Vou fazer o seguinte. Você não me escuta? O pessoal está escutando? O pessoal está escutando aí? Na live? Quem está na live está escutando? Espera aí. Bom, eu tirei o Moisés para ele voltar novamente, para a gente ver se vai dar certo. Estou chamando ele novamente para ver se vai dar certo. Gente, é inacreditável, mas... E agora? Voltou? Agora estou te ouvindo. Não, mas eu não... Beleza, então beleza. Você também, vai lá. Voltou, estou te ouvindo. Sobre a notificação. Então, na verdade, a subnotificação é que quando a gente tem o diagnóstico e não tem a notificação desse diagnóstico, né, para vigilância. Então, esse que a gente está buscando, esses não têm diagnóstico. Não é que nem elas estão subnotificadas. Na verdade, né, elas não aparecem nos dados, porque realmente, como não fizeram teste, não tem diagnóstico, não tem o que ser notificado no caso deles, né? Mas são duas questões, e a questão da subnotificação também é bastante importante, né? A gente tem que trabalhar sempre nisso. Travei de novo? Pô, estou ouvindo o áudio, vai com o áudio só, vamos lá. Pode ir com o áudio. Em todas as doenças, com a subnotificação, né, para diminuir, para que a gente tenha realmente todos os dados. Agora travou também o áudio. Eita, nós. De novo, cortou? É difícil, né? Eu tentei pela rede, já tentei com Wi-Fi, já pus de quanto é jeito aqui, cara. Não sei o que está acontecendo. Você sabe que eu não sei, mas você falou que travou seu celular alguma hora aí, né? Será que se você não reiniciar o celular não melhora? Talvez, não sei. Você acha que... Já aconteceu isso, eu reiniciar e melhorar. Isso já aconteceu comigo. De repente, se você puder fazer isso, porque o meu celular, eu sempre dou uma reiniciada antes de começar a live para meio que, sabe, não deixo nada aberto, de repente reiniciando, ele pode melhorar. Já aconteceu isso. Vamos tentar. Assim a gente consegue ter aí pelo menos mais de uma meia hora aí de conversa mais estabilizada. Enquanto isso aqui, eu vou passando as informações para o pessoal aqui que está acompanhando. Okay. Tá certo, então. Volta aí.
Pessoal, Ok. nós estamos tendo esse probleminha. ah, ele vai ter que reiniciar o celular dele para ver se a gente consegue melhorar, tá? Então, mas enquanto isso, enquanto o Moisés não volta, a gente estava conversando aqui sobre a testagem em massa. Ele explicou que, na verdade, não é uma testagem em massa, são 50 mil testes para fazer aí um levantamento sorológico sobre a cidade, para saber como se comporta a pandemia em Piracicaba. Ele também explicou que isso pode influenciar, inclusive, na possibilidade de uma abertura na questão aí das regras de distanciamento social. E lembrando também, que é muito importante, ele estava começando a explicar, né, todas as ações tomadas aí de controle da pandemia foi no sentido de achatar a curva, algo que agora as pessoas estão conseguindo entender melhor. O que é achatar a curva? É que assim, como temos um vírus que está solto, está aqui, está aí, em qualquer lugar, está onde vocês estão aqui onde eu estou. Então, assim, nós temos um vírus à solta. Então, as pessoas vão se contaminar, ele estava explicando. Só que o importante é que essa contaminação não seja tão em massa quanto havia a previsão no início dessa pandemia lá em março, quando foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde, 16 de março, quando decretou a pandemia. Então, ele estava explicando tudo isso e a gente estava iniciando para falar sobre a questão da subnotificação em torno do que há, porque existe essa subnotificação em qualquer pandemia, não é só nessa. Enquanto isso, enquanto ele não volta, vou passar aqui as informações que acabou de sair no site aqui da prefeitura, que é os dados do coronavírus de ontem para hoje. Né? De ontem para hoje foram mais 2 pessoas que faleceram por coronavírus, uma senhora de 85 anos e uma outra senhora de 97 anos. Foram positivados 141 pessoas de ontem para hoje, tá? Sendo que 76 são homens de 21 a 72 anos e 65 mulheres entre 16 e 59 anos. Tá? E isso, o Moisés Sagreto estava explicando também, o que eu acho que é muito importante, é que quando a cidade tinha um distanciamento social mais elevado, um isolamento social mais elevado, os números estavam caindo para 70, 60, e hoje eles estão novamente aí na faixa dos 140, 150, quase que diariamente, o que mostra a importância do distanciamento social. Ele estava explicando tudo isso, infelizmente nós tivemos esse problema de conexão, mas o Moisés está voltando aqui. Vamos lá, vamos ver se melhora. Está me ouvindo? Tô. E você? Então, beleza. Também estou te ouvindo. Eu estava explicando aqui para o pessoal, né, passando os dados de hoje, né, faleceu de ontem para hoje mais 2 pessoas, mais 2 senhoras, 140 pessoas que se contaminaram, e aí entra bem aquele dado que você colocou, que a reabertura aí da cidade, ele acabou também gerando um aumento, né, nos contaminados, algo que estava ali em torno de 70, 80 por dia, acabou chegando a 140, 150 por dia. E aí, Moisés, é inegável que a gente tem que falar sobre essa questão que vai muito além das regras que a prefeitura coloca, né? A prefeitura coloca as regras, mas a gente vê ainda muitas pessoas desrespeitando essas regras, inclusive a questão de máscara, uso de máscara, distanciamento, festa, enfim, tudo que a gente sabe que está acontecendo. O quanto isso preocupa hoje o trabalho da vigilância epidemiológica, Moisés? Muito, porque esse talvez seja a grande preocupação de hoje, né? Porque, na verdade, quando se colocam essas regras, elas não são normas para serem seguidas para atrapalhar a vida das pessoas. Na verdade, elas são orientações, né? São normas traduzidas das orientações para que a gente possa proteger as pessoas. Então, essa coisa que parece que o ser humano vive para quebrar regra, né? Uma coisa maluca, não funciona muito bem nesses casos. Né? As pessoas vivem dizendo, eu tenho o direito de quebrar a regra, eu tenho o direito de infringir a lei, por exemplo. Quando eu tomo uma multa, tudo bem, eu tomei a multa, eu vou
estou cumprindo o que eu não, o que estava escrito lá e que eu não cumpri aquela regra. No trânsito, por exemplo. Não é bem assim que funciona no caso da pandemia, né? A gente está colocando regras que são regras para proteger as pessoas. Não que a do trânsito não seja, também é, né? Mas são regras para serem seguidas, não necessariamente para gerar multa, não é essa a nossa intenção. Ninguém tem intenção de multar. A vigilância sanitária de Piracicaba nunca teve a intenção de fazer arrecadação, como as pessoas imaginam. A nossa intenção não é essa. A multa é uma punição para que a gente possa atingir as condições de... A nossa vontade é de não multar nunca, é das coisas estarem funcionando. Por isso que a gente tem uma ação sempre no dia a dia mais pedagógica do que punitiva. Não nos interessa a punição por multa, nos interessa é que aquilo funcione, que as pessoas cumpram a norma para que não exponham as outras, né? Nem a si, nem as outras, a saúde das pessoas. E o que está havendo, parece que as pessoas estão querendo descumprir, parece que é o descumprimento pelo descumprimento, uma desordem, aí uma desobediência civil quase, né? E não dá para ser assim. Então, a gente está tomando atitudes um pouco mais severas, em alguns casos, coisa que a gente não gostaria de fazer. Não queremos que ninguém tenha prejuízo, de forma alguma. O que a gente quer é que as pessoas tenham responsabilidade. Por exemplo, você vai abrir, você é proprietário de um bar, abra cumprindo as normas, né? Tenha as normas de segurança para as pessoas, diminua, né, o número de pessoas, são 40%, espace as mesas, não tenha mesa com mais de 6 pessoas colocadas em cada uma delas, né? Então a gente vê aí as pessoas criticando, falam, não tinha nenhuma mesa. Tinha, né? Tinha mesa, sim, com mais de 6 pessoas, e pela terceira vez que estava sendo visitado aquele estabelecimento. Então, não é uma coisa que está sendo feita de forma irresponsável para trazer prejuízo. Pelo contrário, a ideia é não trazer prejuízo à saúde das pessoas e poder recuperar a possibilidade de trabalho das outras, né? Mas para tudo isso, todo mundo tem que ter responsabilidade. Se não, a gente está expondo as pessoas, e aí faz parte da nossa função manter, né, essas regras sendo cumpridas. Interessante falar de estudo, porque hoje saiu, inclusive, um estudo que é do Imperial College de Londres, e aí ele está dizendo que o Brasil ele voltou a ter o índice RT, que é o índice de transmissão, né, de retransmissão do vírus, a 1, ou seja, o que era 0,94 havia diminuído depois de uma sequência de 16 semanas até agosto. O Brasil sempre ali com esse nível de infecção tinha regredido, né? E agora voltou. Dentro dessa perspectiva, porque me parece, Moisés, até eu fico brincando, assim, o pessoal às vezes fica bravo comigo, eu falo, me parece que o negacionismo venceu, né? Parece que a Terra plana é aqui, né? Então, assim, como trabalhar nessa perspectiva, Moisés? Qual que é a visão sua de um cientista, alguém que está há 40 anos no serviço público? Eu tenho, óbvio, não tomei nem tanto assim, 40 anos, né? São 32. Mas, seguinte, o que a gente tem... 40, né? O que a gente tem de bastante claro é que, óbvio, as pessoas estão cansadas, né, desse distanciamento social. Acho que está todo mundo cansado, lógico. Mas a única forma que a gente tem de sair disso é diminuindo a taxa e não aumentando como a gente está fazendo, né? Então não vai dar para sair assim, correndo, vamos todo mundo para a rua, né? Olha, abriu o shopping, vamos todos ao shopping. Abriu o comércio, vamos todos comprar coisas que nós não precisamos, vamos para o comércio, porque a gente agora ele abriu, então nós vamos lá. Não é assim que funciona. Nós não vamos recuperar tudo que nós perdemos, mesmo as pessoas, por exemplo, os proprietários de lojas comerciais, não vão recuperar tudo que eles deixaram de ganhar nesses meses, nesse primeiro mês, no início da abertura. Porque o que vai acontecer? Se assim for, muito provavelmente a gente não vai chegar a completar um mês na abertura, a gente vai ter que reverter e voltar a ações mais restritivas. Então, se a gente não tiver responsabilidade para caminhar gradativamente e lentamente para a abertura mais ampla, a gente vai ficar passando momentos de ter
restrição maior, né? A laranja, se a gente não cumprir, né, como a gente vinha cumprindo a nossa função aí, cada um, porque é cada um, na verdade, né? Para que a gente possa se manter na amarela e possa chegar à verde. Né? Você falou, a próxima é a verde. A próxima é a verde, mas não vai ser tão simples assim, não vai ser para amanhã chegar à verde, né? Porque a cada faixa dessa que a gente muda, mais difícil vai ficando. Travamos de novo. Alô? Travamos de novo. Estou ouvindo. Ouvindo eu estou. Está travado, mas estou ouvindo. Estabilizado um pouco. Tá, então, é só o vídeo que está travado? Só o vídeo. Ah, ok. Então, travou rindo ainda. Ok. Eu estabelecimento aberto. Que senão o que vai acontecer? A gente entra de novo numa faixa mais restritiva e fecha tudo novamente. Então, para todos nós, o importante Ó, tem um comentário aqui. A Maju Capresta está dizendo o seguinte: ó, está acontecendo uma aglomeração de pessoas fazendo esporte aqui no meu bairro, todos sem máscara, muitas vezes em grupos grandes. Como prosseguir nesses casos? O que a população pode fazer nesses casos, Moisés? Então, o ideal é que as pessoas, essa coisa do esporte, nós nunca tivemos tanto atleta, né? Coisa incrível. Acho que vai acabar ganhando a Olimpíada. As pessoas não estão aguentando ficar em casa, querem sair de casa. Não tem jeito. Ou você está se expondo e expondo outras pessoas. Né? Mas a máscara dá problema na respiração. Ponta, né? Atleta de alto rendimento. Isso realmente vai trazer problema. O atleta que a gente é aí de caminhada, uma corridinha aí no fim da tarde ou de manhã, isso não vai prejudicar a sua saúde. E talvez de outras pessoas. Então, esse é o. Além de aglomerar, ainda não usa máscara. Então, qual é a máxima? Não fazer aglomeração. Então, na realidade, o que a gente precisa? A máscara, vou voltar a repetir, é um coadjuvante. Quando eu não consigo me distanciar, né, não tenho como ficar em casa, tenho que sair, aí eu vou usar a máscara para tentar essa necessidade que eu não consegui cumprir do distanciamento. Então, a máscara não significa que agora eu estou de máscara, posso sair e ir para balada, eu posso sair e aglomerar. Não. Então, nem aglomerar, nem deixar de usar máscara. A prática do esporte também do uso de proteção. Né? Então, assim, não se proibiu, né? O Brasil foi proibido, a gente fechou os parques, havia aglomeração, as pessoas saíram dos parques, por exemplo, na Renato Wagner, na Avenida, e lá no Cruzeiro do Sul. Foram se aglomerar lá para fazer atividade. Tá, a gente tentou fazer algumas ações lá, conscientização, né? A gente distribuiu máscara, distribuiu folheto, conversou com as pessoas. E aí, a partir daí, eu acho que não tem outra forma. Se necessário for no futuro, você tem que prática. Né? Porque mesmo para fazer uma coisa que é saudável, você tem que ter responsabilidade com as outras regras. Né? E as pessoas não estão tendo. Então, em nome do... como eu vou correr... né? acho que alguém levou a sério a frase que o presidente falou, né? Que eu sou atleta, não vou pegar. Ele pegou, né? Ele é atleta e pegou, né? O Covid. Ele se saiu bem, não teve um quadro grave, mas
ele poderia ter passado por alguém que tivesse um quadro grave. Então pense que você é um cara que pratica esporte, é um cara que tem boa saúde, é um cara jovem. Você ter um quadro complicado de Covid é pequena realmente, né? Mas a chance de você ter um quadro leve e transmitir para alguém da sua família ou do seu convívio que possa vir ter um complicado também é grande. Então, tem que pensar nisso, né? Você não vive sozinho no mundo, então a gente tem que pensar nessas coisas. Então, mesmo para a prática de esporte, tenha responsabilidade, use máscara e se mantenha à distância, se mantenha distante o máximo possível, né, para praticar seu esporte. Perfeito, meu Jeff. Agora, lógico que a esperança, como você mesmo citou aí, as vacinas e tal, agora a moda é falar na vacina russa, né? Que teve aí um processo das primeiras fases de teste um pouco aí envolto numa falta de transparência, né? Inclusive com a comunidade científica no mundo inteiro. Agora abriram os resultados são promissores de fato, mas ainda precisa da terceira fase, né, desses testes. Né? Como que você está vendo a questão das vacinas, inclusive, que tem relação com o Brasil, a de Oxford, por exemplo, a vacina chinesa junto lá com o Instituto Butantan, né? Essa vacina russa também, que, se eu não me engano, o estado do Paraná, ele está participando dos testes. Né? Uma Como você está cooperação. vendo essa situação? Então, eu estou bem otimista. Acho que a gente tem aí pelo menos três iniciativas que parece que estão andando rapidamente com resultados bastante animadores, né? Então, estou otimista que isso realmente chegue, porque, na realidade, esse vai ser o que a gente pode chamar de fim, né? Porque, como eu já tinha dito antes, quando você tem a vacina, o que você faz? Você corta esse caminho de ter que ter um número enorme de pessoas que já tiveram, né, a doença para poder ter a chamada imunização de rebanho, né, que as pessoas chamam. Em algumas doenças isso não é possível, né? A gente não sabe nem qual é efetivamente a imunidade natural que ela dá. A gente sabe que quando a gente tiver uma vacina, obviamente ela vai proporcionar uma imunidade um pouco mais longa, porque senão ela nem aprovada seria, certo? Então, estou bastante otimista, mas o que se mostra é impossível que a gente tenha essa vacina ainda esse ano. É isso que não estou tão otimista nesse sentido. Ela aparentemente não chega para esse ano, né? Ela chega para o ano que vem e bastante com bastante força para o inverno, né, do hemisfério norte, aí no início, nos primeiros meses do ano, que é a parte mais rigorosa do inverno no hemisfério norte, né? Que é quando a gente teve também esse ano, né, um quadro bastante importante lá no hemisfério norte. Então, é sempre assim, a vacina acaba vindo para esse momento mais importante do hemisfério norte, que na realidade são os países que mais investem, né, na própria pesquisa. Mas assim, então dizer, como é que eu me sinto? Me sinto bastante otimista, mas ainda com bastante reserva e pedindo que as pessoas se cuidem, porque não é algo que vai acontecer amanhã, né? A partir do momento que a vacina chegar, vai ser outra, viveremos uma nova realidade. Mas ela, infelizmente, não existe ainda, né, essa realidade. Mas do jeito que você está me falando, me parece que você se preocupa com o fato assim, olha, apareceu a vacina, aí todo mundo liberou geral. Até aplicar a vacina em todo mundo vai ser, né? Então, existe esse risco, né? Exato. Exato. Eu costumo dizer assim, me perdoe aí, eu não sei se a gente pode falar isso, a maior emissora de TV do país, né, que é um programa que realmente leva as coisas meio fantástico, e aí é meio complicado, né? A gente tem essa divulgação, né? Temos determinada técnica cirúrgica, determinada técnica, está em estudo ainda, vai estar disponível para o governo daqui a 15 anos, mas as pessoas já acham que ela está aí. A mesma coisa é a vacina, nós não podemos dar esse tipo de cobertura, inclusive da mídia, porque as pessoas imaginam, se a vacina vai ficar pronta no começo do ano, que bom, a gente já em fevereiro está todo mundo vacinado. Não, né? Vai levar um bom tempo para produzir em grande escala e vai levar um bom tempo para vacinar. Lembre-se que são milhões de pessoas, não é uma coisa tão rápida assim. São Sabe bilhões no que mundo, né? quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu me recordo, né, isso em 2000, que assim,
quando ia discutir qualquer coisa, qual notícia bombástica que você gostaria de dar, não sei, aquela coisa de falar qual que seria. Eu lembro que falavam assim, nossa, é a cura da AIDS, né? Então, assim, todo mundo tinha essa É, questão como, nossa, hoje quem tiver a cura do coronavírus, né, tem a notícia de US$ 1 bilhão, né? A notícia que mais vale hoje no mundo é a cura, é a vacina contra o coronavírus, né? Então, assim, realmente é. E dentro disso vai ter, lógico, o sensacionalismo, vai ter as pessoas que querem sair na frente, aquela coisa, os canalhas não dormem, né? Estão sempre aí dispostos a fazer canalices, né? Então é natural que é isso isso, aconteça. exato. Fora as fake news todas, parece que melhorou um pouco isso, né? Em relação ao Covid, melhorou Deu um pouco. deu uma diminuída. Essa, Então quer dizer só que, Moisés, aquela perspectiva do governador de dezembro, você acha que não é possível? O de, governador chegou a desculpa, falar que talvez de uma vacina ainda em dezembro, você acha que é muito difícil? eu acho difícil, mas estou assim, ansioso e otimista para que ela venha o mais rápido possível, né? Mas aparentemente, pelo nível de estudo que está, a gente só teria essa vacina para o ano que vem, para o Beleza. início do ano, né? Na verdade, mas Agora, é o que está se mostrando. perfeito. Agora, em relação à pandemia aqui em Piracicaba, estamos quase já com 52 minutos aqui. Uhum. Você acha que a previsão que vocês fizeram no início da pandemia, ela se consolidou? É lógico que eu vejo os dados, por exemplo, de ocupação hospitalar. Piracicaba tem hoje uma ocupação hospitalar muito positiva. Aí, o último dado que eu vi era em torno de 55%, 60%, que é algo positivo para quem chegou a ficar com 94%, 95%, né? Como que você faz, qual a avaliação que você faz de tudo que foi feito até agora? Bem, do que se projetava, do que a gente pegou aí no início, a gente só tinha dados de outros países, né? Para poder tentar entender alguma coisa. A gente ficou em alguns momentos acima do que a gente previa, né? Em alguns momentos nós tivemos uma epidemia maior do que a gente previa, mas se a gente for considerar que a ideia é que 10% da população viesse a desenvolver a doença, a gente ainda está longe disso, né? Então, o que a gente espera, assim, aparentemente, pelo menos, não dá para a gente comemorar isso ainda, mas aparentemente a gente conseguiu dar uma resposta bastante positiva, né? A gente vem já um bom tempo com mais gente recuperada do que gente doente. Então, isso já é um bom indicador, né? E, embora a gente tenha, claro, o número de óbitos crescendo, né? Ele não parou de crescer, mas ele cresce numa velocidade muito menor, né? E a nossa taxa de letalidade, que já chegou a passar de 4, de 5, né? Chegou aos 5, a gente está com ela aí entre 2,5 e 2,3, oscilando nessa faixa, o que é perfeitamente esperado, né? É o que estava esperado. Então, vamos dizer assim, o susto inicial, né? Tem se mostrado possível de ser enfrentado, mas precisa da colaboração de todo mundo. A gente não pode voltar a subir os números, porque junto com os números da epidemia, começa a subir também os números de internação hospitalar. É uma coisa, é diretamente proporcional. Condição ainda boa de enfrentamento Sabe que da, é da, lógico da... que, assim, eu não quero fazer comparações que não sejam, né, que sejam muito desiguais, mas eu me lembro que no início da pandemia havia países, se não me engano foi o Equador, em que havia cadáver no meio da rua, que não conseguia enterrar, pessoas esperando no hospital. Eu acho que, de certa forma, tirando o que nós tivemos em Manaus, especificamente, que foi um acontecimento ali mais localizado, de certa forma, Piracicaba, por exemplo, conseguiu fazer uma estrutura que, é claro, gente, morreu muita gente, são 307 pessoas que já apareceram, a gente se solidariza com todo mundo que perdeu seus entes queridos, pessoas que ficaram doentes, mas dentro de uma situação que a gente poderia ter filas de pessoas esperando no hospital, nós não temos isso. Eu acho que
que é algo assim, a ver como positivo de gestão também, né? De que não teve um caos que se imaginava no começo, né? Eu acho que dá para avaliar dessa forma também. Sim, houve. E aí? A gente tem que ver que a gente assumiu do lado junto com a gestão, né, a gente, digo, a parte técnica, né, isso assumiu junto com a gestão, tanto a junção aí da técnica e da política, é o que faz a gestão, a gente se uniu para realmente trazer condições melhores. Sofremos bastante crítica, principalmente quando a gente manteve em Piracicaba no vermelho, quando toda a região foi para o laranja, mas é uma questão de comprometimento com a situação real, comprometimento, inclusive, com a verdade e com a transparência. A gente trouxe a público que o nosso município não estava naquela situação que estava a região. Na verdade, a gente não tinha condições de assumir que estava em laranja, né? Agora, diferente de quando a região estava aí pendurada para ir para o laranja, mas a gente já estava em fase amarela, da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem que avaliar o nosso território. Então, se a nossa região caminhar melhor que nós, infelizmente a gente vai ter que segurar, andar atrás, para que a gente não tenha consequências maiores, né? Então, em alguns momentos, isso faz parte, a gente tem que assumir, é um peso que você tem que botar nos ombros e levar, não tem o que fazer, né? E assim, a gente quer dar esse retorno para a sociedade piracicabana. Está bem claro, acho que para todo mundo fica bem claro, quando todos nós, a sociedade piracicabana toda, imbuída numa situação, né, na vontade de fazer acontecer, a gente faz. A gente foi para o vermelho, e do vermelho a gente foi para o amarelo. A gente conseguiu saltar isso aí, por quê? A nossa região já estava no laranja, a gente é que ficou no vermelho, né? A região passou para o amarelo e a gente foi junto. Então, naquele momento, houve sim comprometimento de todo mundo. Houve, assim, mais retenção aí nessa ânsia de ir para a rua, né? Então, vamos fazer isso. Vai sair para fazer compra, vai para o supermercado, vai não precisa ir a família toda. Vai comprar alguma coisa no comércio, porque está faltando realmente em casa, está com um problema, precisa daquilo. Vai não vai a família toda. Não faz da ida ao comércio, da ida ao shopping, da ida ao supermercado, um passeio. Não é bem assim que a gente vai conseguir sair da pandemia. Tem muitas famílias, por exemplo, de carro, aquela idade. No carro fechado, vai dar uma olhada na cidade e volta. Quem correu o risco? Ninguém. Porque já estão convivendo juntos. Então, quem está confinado junto dentro de casa, já está junto dentro de casa. Está junto dentro do carro, não faz diferença. O que não dá é para ir para a Rua do Porto, por exemplo, vamos descer, vamos dar uma caminhada, vamos lá botar a mão na água junto com mais 300 pessoas. Aí é que a gente não pode, a gente não deve fazer, né? Os restaurantes lotaram todos no fim de semana, né? Os bares, à noite, nesse final de semana prolongado, estavam com gente saindo pelas janelas, né? Então, não há necessidade das pessoas se exporem dessa forma, né? É isso que a gente tenta buscar nas pessoas, esse espírito de responsabilidade consigo e com os outros. Perfeito, Moisés. Moisés, sabe, você falando tudo isso, eu tenho conversado muito com a minha esposa, evidentemente, por conta disso, e a gente tem tomado essa decisão de só sair quando realmente é necessário, tirando quando vai fazer andar de bicicleta, aquela coisa mais de exercício e tal, também isolado, nada de esporte coletivo. E a gente vê, às vezes, até essa coisa do cara que está fazendo isolamento hoje ser taxado do tonto, né? do otário, mas você está mostrando para a gente como que isso ainda é importante e é bacana que alguém com o seu know-how fale isso. Estamos aqui já terminando nossa live, tivemos nossos probleminhas básicos aí de conexão, mas depois que reiniciou o celular melhorou bastante, viu? É certo. Mas obrigado mais uma vez, viu, Moisés? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, também te parabenizo pelo trabalho. Você está sendo uma referência, está sendo bem interessante. Você tem falado bem diversificado, né, suas falas, inclusive aí do Corona, mostrando várias visões. Eu acho bastante legal, porque você sempre puxa esse assunto com as pessoas, mesmo quando você está falando de outro assunto. Eu acho bem interessante. Você traz sempre essa questão da saúde como um pano de fundo, acho que todo mundo fazendo a sua parte, a gente chega lá, né? Queria agradecer a todos que assistiram a gente aí, que de várias formas aí mandaram seus
coraçõezinhos, os seus comentários. Valeu, muito obrigado. E a gente está aí disponível quando for necessário. Tá? Agradeço mais uma vez o espaço. Parabéns pelo trabalho.